que tinha dias que eu não podia dobrar a perna pra trás, sabe? Porque doía atrás. Sentava para almoçar, assim, na cadeira na mesa, eu me segurava na mesa para eu poder levantar. Porque doía, aquele inchaço me incomodava muito. Dizia pro doutor, eu tenho medo de ficar na cadeira de roda. Eu tinha dificuldade para descer, principalmente descer as escadas. Então eu usava muito corrimão. Puxar para subir, eu tinha que segurar ali e forçar ali para subir, né? E eu puxar a perna, eu já andava mancando, né? Eu tinha muito problema realmente no meu joelho. Estava com marcada para cirurgia em março, para botar prótese. Mas estava com uma fase assim, com muita dor. Você conseguiu voltar à vida normal depois do método PMA? Sim, não manco mais, entendeu? Eu morei em apartamento, né? Eu subo escada e desço escada normal, né? Sem dor, não sinto dor nem para subir nem para descer. Então, voltou tudo normal. Eu não tive mais dor nenhuma. E inchaço não inchou mais, que eu tô muito feliz. Eu fui esses dias, umas 2 vezes por semana eu tô indo a pé e vindo a pé. Acabou minhas dores. Parece que eu não tenho mais nada no joelho. Para dormir, eu não sinto mais dor, que eu sentia muita dor para dormir. Então eu vou continuar, porque nem parece que eu tô com dor no joelho, que eu tive dor no joelho. Tô até, meu Deus do céu. Olá, seja muito bem-vindo à minissérie Fique Boa do Joelho. Aqui é a Aline, sou fisioterapeuta, e nessa série de 3 episódios eu vou te mostrar um método para você ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. E isso em casa e sem remédios. Mesmo se a sua artrose já está avançada, se você já tem uma idade avançada, mesmo se no seu caso já está batendo osso com osso, se você já tentou vários tratamentos e nada deu muito certo, e até mesmo se você já perdeu a esperança. Porém, eu quero deixar muito claro, desde o início, que nessa minissérie eu não vou ensinar a cura da artrose, porque ela não tem cura, mas sim como eliminar todos os sintomas, de maneira que você consiga viver como se a artrose não existisse. Ela ainda está no joelho, mas você não vai mais senti-la. E eu sei que você pode estar se perguntando agora, nossa, mas será que ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal é possível mesmo? E eu até entendo você questionar isso, porque eu te digo que enquanto profissional da fisioterapia mesmo, se eu não tivesse visto tudo isso acontecer diante dos meus olhos, eu também não acreditaria. Mas, para você ter certeza que é possível sim, dá uma olhada nessas mulheres que têm artrose avançada no joelho e já vinham sofrendo há muito tempo. O médico falou que a artrose estava no último estágio. Era só cirurgia. Então, todos aqueles medicamentos caríssimos que eu estava tomando, de nada resolvia. Só que aí, eu já não estava andando lá. Eu estava sendo carregada. E ele olhou e falou, meu Deus, não dá. Seu joelho não tem nem o que fazer. Ele está destruído. No YouTube eu vi a senhora lá. Eu falei, nossa, ela está falando comigo. É tudo que eu estou passando. Hoje, doutora Aline, eu emagreci 3 quilos só com os exercícios. Não tomo remédio, como a senhora mesmo falou. Durmo bem com o travesseirinho ali. Então, quando eu pude ir na padaria buscar pão e voltar, falei, meu Deus, estou andando. E sem dor. Eu tinha festinha na minha casa, eu não participava, porque você não tinha vida, porque a dor era demais. Então, todo mundo já sabia que eu estava na cama. Ah, hoje não, tem festa que eu estou lá. Olá, me chamo Herbert, sou filho da Aniceia. Ela estava muito deprimida, muito triste, porque ela não conseguia andar, ela sentia fortes dores no joelho. Graças a Deus, deu tudo certo. Hoje ela é uma nova pessoa, ela anda normal, não sente nenhuma dor. Fica aqui nossa gratidão, o nosso agradecimento sinceros para a professora Aline. Que Deus abençoe muito. Olha só a Aniceia, ela andava com dificuldade até de pisar no chão, jogando o corpo para os lados, desequilibrada. E agora a Aniceia senta e levanta com facilidade, não precisa mais nem apoiar para poder se levantar. Ela solta os braços e levanta. Ó. E aí ela conseguiu voltar a andar direito, sem mancar, sem desequilíbrio, com o joelho totalmente firme. E aí a Aniceia conseguiu voltar para a vida normal. Olha a felicidade dela, andando normalmente, passeando no parque. Agora que você viu que ficar boa da artrose no joelho é possível, você deve estar se perguntando, como é que eu cheguei a esse método com resultados tão impressionantes? E eu acho que é justo que você saiba quem eu sou e como eu cheguei a esse caminho que transformou os meus resultados enquanto fisioterapeuta e que já tem transformado a vida de centenas de mulheres. A verdade é que nem sempre foi assim. Alguns anos atrás eu nem fazia ideia de tudo que eu sei hoje.
Até 2020 eu era uma profissional comum de fisioterapia e professora de pilates, e os meus resultados tratando as pessoas com artrose no joelho eram exatamente os mesmos que qualquer outro profissional da área tinham. E eu confesso que eu já estava frustrada com os resultados que eu vinha tendo na minha profissão para o tratamento especificamente da artrose no joelho, porque tudo que eu conseguia fazer para ajudar as minhas pacientes era totalmente paliativo. No máximo elas tinham uma melhorazinha temporária do problema e depois, logo depois de algum tempo, já voltava tudo de novo do mesmo jeito que era antes, mesmas dificuldades e dores de sempre. E muitas vezes não havia melhora alguma. Mas tudo mudou quando eu sofri um acidente no meio da pandemia. Isso aconteceu um dia quando eu precisei ir no shopping na minha cidade natal e eu confesso que eu estava um pouco assustada com toda aquela situação da pandemia. E pedi para minha tia ficar com meu filho no carro enquanto eu ia fazer as compras necessárias. Como na época ele tinha apenas 1 ano de idade, eu achei melhor que ele não entrasse no shopping, porque ele não podia usar máscara por causa da idade, e até aí tudo bem. Depois que eu fiz as compras, eu saí da loja com 2 sacolas enormes e pesadas, cheias de vidro, inclusive. E aí eu tive uma surpresa. Quando eu olhei para frente, eu vi a minha tia com o meu filho dentro do shopping, num lugar fechado e aglomerado. E aí eu me preocupei muito e acabou que eu saí correndo da loja que nem bala me pegava. Eu queria tirar o meu filho de dentro do shopping o mais rápido possível. Só que no meio do caminho eu tropecei e caí com o joelho bem em cima de uma quina. Só que não foi qualquer queda, porque para não quebrar os vidros que eu estava segurando, o estrago não ser pior, eu acabei caindo com toda a força, o peso das sacolas e do meu corpo sobre o joelho, bem nessa quina, que era muito baixa. E aí o estrago foi grande. Até hoje eu tenho a mancha desse acidente. E a partir daí o meu joelho inchou e eu passei a ter dores horríveis e todos os sintomas característicos da artrose. Antes desse acidente, eu só sabia o que você que tem artrose no joelho enfrenta, imaginando pelo que eu via descrito nos livros e pelas conversas que eu ouvia das minhas pacientes nos meus atendimentos. Mas a partir desse momento, eu comecei a entender e sentir na minha pele o que você sente também. Eu comecei a sentir como é passar o dia inteiro sentindo dor, não conseguir andar direito e até ter vergonha de andar na frente das pessoas. Então, a partir desse dia, eu soube o que é ter uma grande dificuldade para dormir por causa das dores insuportáveis. Senti na pele o que é tentar fazer as tarefas do dia a dia e simplesmente não conseguir. E é importante acrescentar que eu não tenho artrose no joelho, mas o resultado desse acidente me trouxe sintomas idênticos ao da artrose. Só que agora eu precisava resolver esse problema na minha vida. Foi aí que eu decidi fazer o meu próprio tratamento em casa. Mas eu tinha um desafio enorme, porque em quase 20 anos como profissional, eu nunca pensei que podia tratar uma lesão tão feia sem os meus aparelhos, sem os recursos do Pilates, aos quais eu estava tão acostumada a usar. O meu joelho estava muito inchado, duro e com muita dor. E eu não conseguia dormir direito, nem cuidar do meu filho ou da casa. Aí eu comecei a pensar em tudo que eu precisava fazer para ficar boa do joelho. Só que precisava ser usando as coisas de casa mesmo, que qualquer pessoa tem. Por quê? Eu não iria numa clínica de fisioterapia naquele momento da pandemia, que é o tipo de lugar que devia estar cheio, aglomerado. E, além disso, eu tinha fechado o meu consultório e vendido todos os meus aparelhos por causa da pandemia. Então, eu comecei tentando fazer os exercícios de fortalecimento, que é o que seria normal de fazer segundo os protocolos de tratamento da artrose do joelho. Porém, eu não consegui fazer direito, por causa da dor e também porque eu não conseguia mexer o joelho direito. Então, a partir daí, eu me dei conta que antes de qualquer exercício, eu precisava preparar o meu joelho. E aí, estudando a melhor forma de fazer isso, eu entendi que precisava me tratar por etapas, com um passo a passo mesmo a ser seguido, ao invés de fazer tudo de uma vez, como acontece no protocolo da fisioterapia. E olha que coisa impressionante, se eu não tivesse sem os meus aparelhos,
ou se eu tivesse ido para uma clínica de fisioterapia, se não fosse a pandemia, eu jamais teria entendido essas coisas, porque certamente eu seguiria os mesmos protocolos de tratamento que todo fisioterapeuta e médico ortopedista já conhece. Foi nesse momento que eu percebi que eu, como todos os profissionais da área da saúde, não orientava os pacientes da maneira correta. Não por negligência, mas porque os tratamentos tradicionais não observam toda a sequência correta de todas as etapas do tratamento que você tem que fazer e que eu havia descoberto e que são necessárias para você conseguir ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, sim. E acredita, eu nunca tinha me dado conta disso. Até que eu precisei fazer o meu próprio tratamento em casa, no meio da pandemia, sem recurso nenhum. E o que eu quero te mostrar hoje são esses erros tão comuns. E até mesmo a maioria dos profissionais nem sabe que isso está errado. Imagina você. Mas segura aí um pouquinho. Então, eu comecei a seguir cada etapa nesse passo a passo do tratamento caseiro que eu havia elaborado para mim mesmo. Desde eliminar a dor, o inchaço e a inflamação, até o retorno à vida normal. E seguindo esse protocolo totalmente novo, fruto dessa situação totalmente adversa, para minha surpresa, deu super certo. E aí você imagina como isso foi revolucionário para mim enquanto fisioterapeuta? Mas a partir daí caiu uma ficha e comecei a pensar nas minhas pacientes que no meio da pandemia estavam em casa, sofrendo com dores intensas e vendo a sua artrose avançar cada vez mais sem poder fazer nada. E ainda, sem qualquer orientação. Muitas delas, assim como eu, não queriam sair de casa para ir numa clínica, onde teriam que estar em um lugar aglomerado e fechado. Pensando nisso, eu decidi entrar em contato com elas e perguntar se elas topavam em casa mesmo seguir esse passo a passo que eu havia elaborado. E através de videoaulas gravadas, eu comecei a passar o tratamento para elas. Ah, e uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Até então, eu não acreditava que esse método pudesse funcionar para outras pessoas tão bem. Eu pensava que tinha funcionado para mim por eu ser fisioterapeuta e entender muito bem o que eu estava fazendo. E ainda tinha o fato de eu não ter artrose em si, mas apenas os sintomas semelhantes da artrose. Porém, quando eu passei as orientações e fui acompanhando o tratamento delas de forma online, eu pude perceber que todas elas tiveram o mesmo resultado que eu e conseguiram voltar à vida normal em pouquíssimo tempo. Nossa, foi aí que eu percebi que eu tinha nas mãos um método completamente novo, completo e não paliativo, para tratar artrose no joelho, em casa e sem precisar de nenhum remédio. Um método capaz de eliminar todos os sintomas da artrose no joelho e fazer qualquer pessoa, mesmo com artrose avançada, voltar à vida normal e viver como se a artrose não existisse na sua vida. E o que mais me impressionou é que tudo isso podia ser feito de forma 100% online, porque tudo o que eu fiz foi passar para elas orientações através de vídeos e depois eu fui acompanhando para ver se elas estavam fazendo tudo certinho, fazendo as correções e tirando as dúvidas quando necessário. E mais que isso, na verdade eu percebi que esses resultados só foram possíveis porque foi feito de forma online. Apesar desse passo a passo ser muito simples de executar, ou seja, qualquer pessoa consegue fazer, no Pilates e na fisioterapia, eu jamais conseguiria fazer tudo o que precisava ser feito e nem dar todas as orientações que eram necessárias. Isso porque não é possível, não dá tempo. E mesmo que eu quisesse implementar esse passo a passo lá no presencial, o Pilates ou na fisioterapia, eu não conseguiria. Tinha que ser mesmo de forma online, sendo aplicado por cada pessoa na sua própria casa. Porque assim é tudo muito mais completo e mais eficaz. E nessa minissérie você vai entender o porquê disso. E quando eu vi que também as minhas pacientes com artrose no joelho haviam ficado boas da artrose e voltado à vida normal, eu pensei, quantas mulheres existem no Brasil e até no mundo inteiro que estão sofrendo com artrose no joelho?
muitas completamente frustradas, com tanto tratamento que não dá certo. E quando dá certo, é por pouco tempo. Então, eu tomei como missão para a minha vida fazer com que esse método que eu chamo de método PMA, ou plenamente ativa, chegue ao máximo de mulheres possível. E é por isso que eu sou grata por aquele acidente que eu sofri lá no shopping durante a pandemia, por ele ter acontecido comigo justamente depois que eu havia fechado o meu consultório de Pilates. Porque apesar de ter sido uma coisa horrível que aconteceu para mim, foi através dele que eu descobri, não curar artrose no joelho, mas fazer você ficar boa do joelho e voltar à vida normal. E por causa dessa história toda que aconteceu comigo, que eu quero te mostrar os erros comuns nos protocolos tradicionais para tratar artrose no joelho. Esses erros que acontecem eu chamo de armadilhas. Aline, mas por que armadilha? Armadilha é tudo aquilo que você faz jurando que está certo, mas na verdade está errado. E ao invés de você melhorar, acaba não tendo resultado, ou seja, perdendo tempo e dinheiro. E o pior de tudo, acaba se frustrando. Mas pior do que isso é que em muitos casos até acaba piorando a artrose. Entendeu o que é uma armadilha nesse caso? Agora, presta bem atenção. Se você está caindo em uma dessas armadilhas, muito provavelmente não é culpa sua. Os erros que eu vou te apresentar agora ainda não foram percebidos, nem mesmo pela maioria dos profissionais da área da saúde. Mas é muito importante que você entenda essas armadilhas para parar hoje mesmo de continuar caindo nelas. É impressionante a quantidade de gente que pensa que o seu problema não tem mais jeito. Exatamente porque tem caído nessas armadilhas, achando que está fazendo a coisa certa, quando na verdade não está. E provavelmente esse deve ser o seu caso. E essa frustração e falta de esperança deve ser pior até do que a própria artrose, não é? Então vamos lá. A primeira armadilha que te impede de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal são os tratamentos que focam no fortalecimento do joelho. E eu estou falando aqui principalmente do Pilates, da hidroginástica e da academia. Lembra que eu falei que quando eu fui tratar o meu joelho em casa, a primeira coisa que eu tentei fazer foi os exercícios de fortalecimento? Só que eu não consegui fazer direito, porque o joelho não estava preparado para isso. Se você faz exercícios de fortalecimento, como acontece no Pilates, na academia e na hidro, sem antes resolver alguns problemas que estão no seu joelho, que esses tratamentos não resolvem, como por exemplo a dor, a rigidez de inchaço, é muito provável que você vá piorar. Olha só, o seu joelho ele está mais ou menos como esse aqui. Esse é o normal e esse é o joelho com artrose. Imagina só o seu joelho assim e inflamado, com derrame, às vezes até super inchado. Você com muita dor e rigidez, ou seja, o joelho duro. Como é que você vai conseguir fazer qualquer exercício que seja adequadamente nesse estado? É praticamente impossível. O que eu acabei descobrindo foi que nenhum tratamento para artrose no joelho pode começar com exercício de fortalecimento. Por isso, vai desgastar ainda mais a cartilagem do joelho e você jamais vai conseguir fazer a execução correta dos movimentos sentindo dor. Existem outras coisas que precisam ser feitas antes de fortalecer a musculatura do joelho. E essa é a principal razão, porque você não deve ficar correndo atrás de exercício se você ainda tem dor no joelho. Agora que você já sabe que se está fazendo pilates, hidroacademia ou outros exercícios de fortalecimento com o seu joelho nesse estado, do jeito que eu mostrei, você tem que parar agora mesmo. Essa é a primeira grande lição desse episódio. O teu curso todo veio de encontro com uma necessidade que eu tinha. Eu falei, gente, porque eu ia para academia, voltava estourada, vinha até de cadeira de roda, vai para não sei onde, nada dava certo. Agora, a segunda armadilha que te impede de ficar boa da artrose no joelho e voltar ao normal é a fisioterapia. Como assim, Aline? Você é fisioterapeuta e me diz que a fisioterapia é uma armadilha? Deixa eu te explicar.
O problema, na verdade, está no protocolo tradicional da fisioterapia, especificamente para artrose no joelho. Existe um problema fundamental na fisioterapia a respeito disso. Ela é insuficiente para você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Isso acontece porque nela você não consegue fazer todas as ações necessárias para o resultado final, que é ficar boa e voltar à vida normal. Então, para você entender melhor, deixa eu te mostrar um estudo que revela o seguinte. Segundo o guideline publicado pela Osteoarthritis Research Society International, que avaliou a relação de eficiência de diversos tratamentos para artrose no joelho, recomenda-se principalmente as intervenções biomecânicas, que são os exercícios, né? Mas é claro que tem que ser feitos da forma certa, como já vimos, a perda de peso, o autocuidado em casa e a educação ao paciente. E, na verdade, o principal ponto revelado por esse estudo é que as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, na sua casa ou no seu trabalho, são as mais importantes para você ficar boa do joelho. E é justamente nisso que as sessões de fisioterapia são insuficientes. Não dá tempo do profissional te orientar em tudo que precisa ser feito. E, na verdade, mesmo que houvesse tempo para isso, e mesmo que o fisioterapeuta vá te atender na sua casa, ele não vai te orientar. Porque muitas coisas que precisam ser feitas não fazem parte do protocolo aplicado na fisioterapia. Ou seja, o seu tratamento fica cheio de lacunas. E uma coisa importante aqui, eu não estou dizendo que esses tratamentos não servem para nada, tá? O que eu estou querendo dizer é que se o resultado que você quer é ficar boa do joelho e voltar à vida normal a longo prazo, principalmente, tanto a fisioterapia como o pilates, a academia, a hidro, todos são insuficientes ou não seguem a sequência certa para você ficar boa do joelho. Eu chegava na fisioterapia, ele já punha lá para mim, a primeira coisa que ele punha era a bicicleta e levantar aqueles pezinhos. Me começava com 1 quilo. Eu chegava em casa toda dolorida. Eu falava para o meu marido, eu não aguento aqueles pezinhos. Ele falava, fala para ele. Eu falava, eu falo, mas ele diminui só o peso. No outro dia ele manda fazer a mesma coisa. E gelo, e gelo, e gelo, e gelo. E em casa, gelo direto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiz acho que umas 70 fisioterapias. E não resolveu nada. Agora, a terceira armadilha que te impede de ficar boa do joelho e voltar à vida normal é o tratamento picadinho. Aline, mas o que é tratamento picadinho? Esse é o tratamento que você faz quando pega dicas isoladas, seja na internet, seja com alguma pessoa, uma amiga, o que for. Nas minhas redes sociais, por exemplo, você não pode acreditar na quantidade de pessoas que me pedem dica de exercício todo santo dia. Na verdade, pegar dicas isoladas do que fazer daqui ou ali nunca vai ser o passo a passo do tratamento completo para artrose no joelho que você precisa. Dicas isoladas, no máximo, vão te ajudar em uma coisa ou outra e em casos emergenciais, como o da dor. Mas eu acredito que se você está nesse evento, você não quer uma melhorazinha aqui e ali. O que você quer é ficar boa da artrose no joelho e poder voltar à vida normal. Então, o que você precisa é de um tratamento completo e não de dicas isoladas do que fazer. Por isso, o nome tratamento picadinho. Faz um picadinho aqui, outro ali e não resolve de fato o problema. Essa é a terceira grande armadilha, porque é possível que você pegue algumas dicas e tenha sim o resultado de melhora. Porém, é paliativo e temporário e você acaba deixando de fazer tudo o que precisa ser feito por causa desse alívio momentâneo. Não faça isso. A quarta armadilha que te impede de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal são os remédios. Esse é um erro muito recorrente. Achar que por estar tomando remédio está tratando a artrose no joelho. Esse é um erro porque você pensa que está tratando a artrose quando toma o remédio, mas não está. A função dos remédios, assim como também das infiltrações ou viscosuplementação, é o alívio da dor. Nem o remédio, nem a infiltração vai tratar o problema de fato. Deixa eu te explicar.
A artrose é caracterizada pelo desgaste da cartilagem no joelho. E esse desgaste aqui é progressivo. Por isso, as dores e as limitações, assim como a própria artrose, vão piorando a cada dia. O que acontece é que nenhum remédio é capaz de combater esse desgaste progressivo. O que o remédio ou a infiltração vão fazer é combater momentaneamente a dor e a inflamação causadas pela artrose. Com a utilização dos remédios ou da infiltração, pode haver sim um alívio da dor. Só que esse alívio traz consigo um problema, porque você tem a ilusão de que está ficando boa. Porém, o seu joelho continua sendo desgastado continuamente, fazendo com que você piore a cada dia da sua artrose. Apesar desse alívio momentâneo, logo você vai descobrir que essa ilusão dura pouco tempo, porque o efeito dos remédios não permanece no longo prazo. E a verdade é que, na maioria dos casos, nem os efeitos de curto prazo os remédios vão te dar. É por isso que quando você vai no médico, a primeira coisa que ele passa é o remédio. Aí, o remédio não vai fazer o efeito desejado. Então, ele já vai te passar a infiltração. Só que aí, a infiltração também não dá certo. E quando dá, é por pouco tempo. Então aí, depois dessas tentativas frustradas, ele vai dizer que o seu caso não tem mais jeito a não ser a prótese. A verdade, porém, é que através desses recursos, você não está tratando a sua artrose. Você está apenas aplicando medidas totalmente paliativas para o alívio da sua dor. Agora, vê só o que essas mulheres relatam nesses prints. Eu fico muito em pé, e daí estourei o joelho, né, esquerdo. O médico disse que eu tinha que fazer essa artroscopia. Daí fiz agora em janeiro. Daí depois de um mês ele fez uma outra infiltração porque não estava bom. E daí era uma importada lá. Daí agora ele fez, depois de 5 meses, fez outra. E não melhora esse joelho. Cada dia pior. O que eu já tomei de remédio, o último remédio que eu comprei, eu paguei quase 1.000 e poucos reais naquele Orapanol, de tudo que eu já tomei na vida. Se imaginar, os remédios que eu só não sei te dizer o que eu não tomei, porque os que eu tomei, e nada melhorava, mas nada melhorava. E veja, no caso delas, os remédios nem sequer chegaram a fazer efeito. Vale a pena salientar que isso diz respeito também aos remédios naturais, como a cúrcuma, por exemplo, porque eles também não resolvem o problema, ou seja, também são paliativos. Veja bem, os remédios naturais até podem te ajudar se você estiver fazendo o tratamento certo e completo, mas não vai ficar achando que porque você usa remédio natural está tratando a artrose, porque não está também. Porém, eu quero te fazer um alerta a respeito dos remédios de farmácia, porque esses aqui, além de não resolverem o problema e contribuir com o avanço da artrose, eles também têm terríveis efeitos colaterais na saúde geral do seu corpo. Entre eles estão doenças cardiovasculares, diabetes, problemas renais, gastrointestinais, entre muitos outros. Então, o uso prolongado desses remédios é um verdadeiro crime à sua saúde. Segundo um estudo feito na Dinamarca, o uso do diclofenaco pode aumentar em 51% a chance de infarto e o ibuprofeno em 31%. Ou seja, só por estar tomando esses remédios, você está aumentando muito as chances de ter um infarto. E eu nem estou considerando o fato de você ser sedentária. Porque geralmente, quem tem artrose no joelho é sedentária, né? E se esse é o seu caso, você está correndo um grande risco. A quinta e não menos importante armadilha é você pensar que a prótese é a solução. Não se surpreenda, apesar de ter muita gente que tem medo da prótese e foge dela, tem também gente que pensa que, em último caso, a prótese é a solução definitiva. Porém, essa é uma armadilha, porque a cirurgia da prótese envolve vários riscos. O risco da cirurgia não dar certo, por exemplo, e isso é muito mais comum do que o que você pensa. Olha só. Se eu perguntava 5 pessoas, 2 tinha dado certo, 3 tinha dado errado. Eu estou com uma vizinha minha aqui, que faz 5 meses que operou, ainda não está andando direito, está andando com a perna dura ainda.
Ainda está na cama o dia inteiro e está todo dia com a fisioterapeuta na casa dela. Veja. Meu Deus, dificilmente vai resolver. Não. Meu sobrinho é ortopedista, só que ele é especialista em quadril, sabe? Ele diz a minha tia, é uma faca de 2 gumes, entendeu? É uma faca de 2 gumes. Mas se a senhora tem tanto medo, é melhor só não fazer e continue com seus exercícios, porque o medo já é 50% para dar errado. Exato. Né? Então eu resolvi não fazer e vou ficar boa com o seu método. Além disso, você precisa entender que vai ter que ter alguns cuidados depois que colocar a prótese. O pós-cirúrgico é geralmente muito complicado. Corre o risco da dor permanecer e até piorar, mesmo após o período de recuperação da cirurgia, que geralmente é de 2 a 3 meses. E a verdade é que se a dor permanecer depois da cirurgia da prótese, é praticamente impossível de você viver sem ela. Não dá mais para tratar essa dor. E ainda existe o risco de desencaixe da prótese, o que levaria a uma cirurgia muito mais complexa do que a anterior e mais difícil de se recuperar do que a primeira. E isso leva a uma necessidade de evitar quedas a qualquer custo se você tem uma prótese no joelho. E a verdade é que a partir de hoje você precisa parar de contar com a prótese, mesmo que já esteja com a indicação ou até com a cirurgia marcada, porque a cirurgia da prótese pode se tornar para você um problema ainda pior do que a própria artrose no joelho. Mas a boa notícia é que na grande maioria dos casos da artrose avançada no joelho é possível sim evitar a cirurgia, mesmo que você já esteja com ela marcada, mesmo que você não tenha mais cartilagem nenhuma no seu joelho. E é por isso que você não pode perder as 2 próximas aulas da minissérie Fique Boa do Joelho, porque você vai entender o método para você fazer o seu tratamento da maneira completa e correta, para de fato ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. E agora você sabe quais são as 5 armadilhas que te impedem de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. O conhecimento traz consigo a responsabilidade. E o que eu quero dizer aqui é que cabe a você não mais cair nessas armadilhas. Não brinque com isso. Literalmente, o resto da sua vida depende disso. Agora, só fazendo uma revisão rapidinha do que aprendemos no primeiro episódio. Você aprendeu quais são as 5 armadilhas que te impedem de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. Armadilha número 1, os tratamentos que focam no fortalecimento do joelho. Armadilha 2, o protocolo da fisioterapia tradicional. Armadilha 3, o tratamento picadinho, que é ficar pegando dicas isoladas aqui ou ali, sem fazer o tratamento completo e na sequência certa. Armadilha 4, os remédios e as infiltrações, ou seja, acreditar que esses recursos tratam a artrose. Armadilha 5, pensar que a prótese, em último caso, é a solução. A partir de agora, você não pode mais cair em qualquer uma dessas armadilhas. Olha lá, hein? No entanto, para ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, não basta apenas evitar essas armadilhas. Você precisa entender qual é o jeito certo de fazer o seu tratamento, ou seja, qual é o passo a passo para você ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então, no episódio 2, que vai ao ar nessa quarta-feira, eu vou te mostrar esse passo a passo, sem as lacunas que existem nos tratamentos tradicionais, que fazem tanta gente ficar frustrada e sem resultados reais e permanentes do seu tratamento. Ou seja, é no segundo episódio que você vai entender como é realizado o tratamento completo e contínuo para ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, em casa e sem remédios. E isso em apenas 3 meses de tratamento. E talvez você esteja desconfiando desse ponto, porque afinal de contas são apenas 3 meses de tratamento, em casa e sem remédios, para um resultado tão surpreendente. Mas dá só uma olhada no que a Márcia disse para que você veja que é possível sim. Nesse tempinho, acho que vai dar uns 3 meses já que eu tô fazendo esse tratamento. E graças a Deus eu tô sem dor nenhuma. Eu melhorei muito a minha qualidade de vida. Faço coisas aqui em casa que antes eu já estava debilitada para fazer. Então, o sentimento hoje é uma gratidão imensa
de coração. Ali no terceiro mês, mais ou menos, eu conseguia passar um dia inteiro, 2, 3 dias, dormir maravilhosamente. Eu chegava a chorar de alegria. Inclusive, foi ensinando isso que eu vou te ensinar na quarta-feira, que todas as mulheres que você viu aqui no começo desse vídeo conseguiram voltar à vida normal, mesmo com artrose avançada no joelho. E agora, para finalizar, eu quero te convidar primeiro para participar do grupo do WhatsApp. Lá é onde você recebe todas as notificações desse evento. E se você ainda não entrou, ou por algum motivo entrou e saiu, entra agora. Mas eu quero te convidar principalmente para participar da nossa comunidade Ministério Fique Boa do Joelho lá no Facebook. Lá você vai poder tirar dúvidas e fazer comentários sobre a aula de hoje. Inclusive, eu quero muito te ajudar se você tiver alguma dúvida. E lá na comunidade é o lugar certo para isso. Sobretudo porque lá você vai ver que tem muitas mulheres passando pela mesma situação que você. E aí você vai se sentir inserida numa comunidade que tem os mesmos desejos que você. E eu vou procurar responder todas as dúvidas postadas lá na comunidade. E para entrar tanto no grupo do WhatsApp como na comunidade, você encontra os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá agora, clica e entra. Agora eu tô indo e te espero no segundo episódio da quarta-feira, que vai ser liberado a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Eu não dormia de noite com dor, eu acordava, não podia nem me esticar, para me levantar, eu tinha que sentar na cama. Depois, às vezes eu descia da cama escorregando, meu marido falava assim, tá escorregando na cama? Eu escorregava na cama, botava os 2 pés no chão, para esticar ele um pouco, para deixar aquecer, para depois eu levantar. Agora eu levanto normalmente, tá? Levanto sempre tranquilo.